Começa agora o debate com os prefeituáveis 2012 da cidade de Suzano. Os candidatos são Leonardo Ferreira, PSOL, 50, Coligação Suzano para os Trabalhadores. Carminha Lorente, PCdoB, 65, Coligação Trabalhando por Você. Jorginho Absanra, PCB, 40, Coligação Suzano de Cara Nova. Valdecir Stuani, PT 13, Coligação Suzano seguindo no caminho certo. Israel Lacerda, PTB 14, Coligação Juntos vamos resgatar o orgulho do povo suzanense. Roberto Toio, PCB 21, sem coligação. Rafa Garcia, PSD 55, Coligação Renovar por Suzano. Paulo Tucuzumi, PSDB 45, Coligação Suzano para os suzanenses. Eleições 2012 na Rádio Sat FM 87,5. Muito bem, vamos. A primeira pessoa que vai responder é o Rafael Garcia, que já foi feito o sorteio. Pergunta de jornalista. Vamos sortear quem vai comentar. Quem comenta é Israel Lacerda. Responde o Rafael, o Rafa, e o Lacerda comenta. Pergunta: saneamento básico. Sabemos que uma cidade sem o saneamento é geradora de doenças e mortes. Aumento da proliferação de insetos e animais peçonhentos. O que o senhor fará para levar esse serviço tão essencial em vários bairros da cidade, principalmente na região de Palmeiras? O microfone? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aos candidatos. A questão do saneamento básico em Suzano é um grande problema. E não é de hoje, é de muitos anos. E esse serviço, que deveria ser completamente feito pela Prefeitura, pelo Poder Municipal, fica a cargo da Sabesp. E a Sabesp deixa a desejar em nosso município e deixa de não apenas investir, como executar o serviço da forma que deveria. O que eu pretendo é não apenas tirar das mãos da Sabesp, mas como fazer que a Secretaria de Serviços Urbanos assuma essa responsabilidade e assim faça o melhor saneamento por todos os municípios. Porque com uma gestão municipalizada, a Prefeitura vai ter um controle muito maior sobre tudo isso, e eu não tenho dúvida. Bom, boa noite a todos. Quero parabenizar a Rádio Sat por esse evento da democracia, cumprimentar todos os outros candidatos. Dizer que o problema do saneamento é um problema grave na cidade de Suzano, pela sucessão de maus gestores que fizeram aí obras sem os devidos procedimentos. Por exemplo, nós temos a questão de Palmeiras, como foi citado, em frente ao pronto atendimento de Palmeiras, corre esgoto ao céu aberto. Saneamento é, acima de tudo, uma questão de saúde pública. E nós vamos ampliar o convênio junto à Sabesp e nós vamos buscar recursos do governo federal. Exemplo, o PAC. Em Suzano, nós fomos o município, no PAC 1, que menos conseguiu recursos dos grandes municípios do Alto Tietê. Nós vamos elaborar bons projetos e vamos buscar, junto ao Ministério das Cidades, junto ao governo federal, recursos para a questão do saneamento. E, referente ao governo do Estado, nós vamos ampliar os investimentos junto com a Sabesp, que é uma empresa importante, uma autarquia do governo do Estado, para podermos concluir todo o saneamento na cidade de Suzano. Tempo, candidato. Passando para o próximo, Jorginho Absanra. Responde. Quem comenta, Valdecir Stuani. O candidato tem 2 minutos e o comentário 1 minuto. Jornal Lógica, da imprensa. Lazer. O nosso parque municipal está com um espaço vazio. As crianças estão pedindo mais brinquedos nos parquinhos. Manutenção nos que já existem, além de maior número de bancos para mães com bebês. Além disso, nos bairros também existem muitas praças, mas estão todas abandonadas. Há condições de fazer dessas áreas um local de lazer? Primeiro, eu queria parabenizar a Rádio Sat, pelo incentivo ao debate, cumprimentar todos os candidatos aqui presentes hoje
dizer que a área de lazer é um problema grave hoje no município de Suzano, né? O Parque Max Pfeffer é o maior exemplo disso tudo. O Parque Max Pfeffer, que foi fundado na gestão do ex-prefeito Estevão, com a presença inclusive do governador lançando a pedra fundamental, e de lá para cá, aquilo nunca foi um parque, é simplesmente um terreno de 600 mil metros quadrados, numa área nobre da cidade, completamente abandonada. O Parque Max Pfeffer nunca foi plantado uma árvore. O Parque Max Pfeffer hoje não dá segurança para as famílias da cidade poderem ir visitar o parque, principalmente nos momentos noturnos, né? O Parque Max Pfeffer não criou absolutamente nada de novo, de atrativo para a população, a não ser uma quadra aqui ou acolá completamente fechada. E é o exemplo do descaso que a cidade tem recebido na área de lazer. Se você começa a andar pelos bairros da cidade, você vai ver que o que foi feito de área de lazer é muito pouco. E a área de lazer é uma coisa muito barata. Quanto custa para a prefeitura plantar uma árvore, colocar um banco de concreto, uma academia ao ar livre da terceira idade, que é feita de metal, né? E deixar ali um espaço de convivência para a comunidade. A prefeitura hoje tem uma série de terrenos da própria prefeitura, que são terrenos baldios, e que a prefeitura não incentivou absolutamente nada de criação de áreas de lazer. No nosso plano de governo, a gente pretende criar 50 áreas de lazer, com academia ao ar livre, com espaços de convivência, uma iluminação adequada, e a reforma completa do Parque Max Pfeffer, para aquilo deixar de ser um terreno baldio, cercado, que se chama de parque, e voltar a ser uma área de convivência da sociedade. Infelizmente, todos os prefeitos que passaram deixaram o parque abandonado. Tempo, candidato. Muito bem, agora o Valdecir Stoani tem 1 minuto para comentar. Então, boa noite a todos que estão participando aqui do debate, a todos os candidatos e candidatas. Então, dizer que é um momento muito importante. Eu queria comentar a resposta do candidato Jorginho, que mostra que ele não tem conhecimento, ou então ele não vai no Parque Max Pfeffer. Porque no nosso governo do prefeito Marcelo, foi construída 2 quadras, o pavilhão da cultura afro, a concha acústica, reformamos e funciona a piscina, além também da pista de atletismo. E em toda a cidade foi construídas quadras, foi feito investimento em campos de futebol. É lógico que a cidade, quando nós assumimos, estava abandonada, porque tem um candidato que foi prefeito, seu padrinho político foi 8 anos também, ou 18 anos prefeito, e deixou a cidade no abandono. Então nós estamos fazendo aquilo que é a nossa obrigação no momento atual e sanando... Tempo, candidato. Muito bem. Quem responde agora? Carminha Lorente. Quem comenta? Jorginho Absanra. Urbanismo. É da produção da Rádio Sat. A cidade de Suzano cresce de forma desordenada. Falta planejamento e urbanismo nos bairros que não possuem boa aparência. O que a senhora fará para melhorar isso na cidade de Suzano? Bom, boa noite a todos os candidatos presentes. Agradeço ao Paulinho, à Sat, por essa oportunidade de estarmos aqui. E vamos falar um pouquinho sobre planejamento urbano. É um dos motivos que eu sou candidata. Paulinho, eu vou interromper porque eu acho que nós temos que parar com esse som lá fora. Fica difícil para a gente continuar falando. Tá difícil. Ele poderia aumentar mais o retorno, por favor, aumentar um pouco esse som, para ver se não atrapalham tanto. É difícil para a gente falar. A cidade de Suzano, infelizmente, realmente deixaram ela crescer com falta de planejamento urbano. Os bairros foram sendo aprovados e implantados, principalmente na Zona Norte, que é fora da área de proteção dos mananciais, sem qualquer critério de planejamento urbano. Os bairros foram surgindo sem nenhuma infra, e nós temos que dar uma solução a isso. Com o passar do tempo, no período da década de 70, 80, foram aprovados 126 bairros, 126 loteamentos, onde não tinha água, não tinha esgoto, não tinha água, várias coisas. Hoje, alguns bairros já têm essa infraestrutura, mas ainda nós temos muitas deficiências na mobilidade urbana. E você coloca infra, mas falta creche. Você coloca escola, acaba faltando área de lazer. Então, a gente gostaria muito
que os gestores anteriores, os passados, tivessem pensado na cidade ordenadamente. E nós temos que corrigir isso, Paulinho. Corrigir isso como? Dentro de um diagnóstico da cidade, levantando todos os loteamentos, todos os bairros, que são vários irregulares, regularizando, regularização fundiária de todas as áreas e colocando a infra que está faltando. Infra, não só saneamento básico, mas escola, creche, geração de emprego, porque você não pode deixar uma cidade crescendo. Tempo, candidata. Quem comenta agora é o Jorginho. Você tem 1 minuto, Jorginho. Essa pergunta é muito prudente, até porque a Carminha foi secretária de Serviços Urbanos por 4 anos e ela conhece de perto a falta de infraestrutura que os bairros da cidade têm sofrido. Em Suzano, nunca na sua história foi regularizado um bairro. Cada metro quadrado quase que a gente anda na região de Palmeiras, eu podia citar Chácara Boa Vista, Jardim Dora, Jardim do Lago e diversas ocupações que existem hoje na cidade, que nunca foi dado um título de posse para ninguém. Nunca foi feito um projeto de regularização fundiária em nenhuma gestão da história da cidade. E hoje a gente tem aí mais de 30, 40 áreas de ocupação que as famílias estão largadas à sua própria sorte. O maior exemplo disso é a Fazenda Viaduto, que tem uma reintegração de posse eminente, da qual o governo do PT não fez nenhum projeto para regularizar e a Câmara Municipal não fez parcerias com a Prefeitura Municipal para poder aprovar um loteamento, para poder a Prefeitura desapropriar aquela área e aí poder dar o título para aquelas pessoas. E hoje é um problema grave que a cidade de Suzano enfrenta. Tempo, candidato. Israel Lacerda responde. Quem comenta, Paulo Tokuzumi. Pergunta da produção administrativa. No seu governo, o senhor divulgará todos os gastos da prefeitura e um balanço geral de todas as secretarias? Haverá transparência já? Perfeito. Essa pergunta também é muito importante, porque eu tenho uma experiência na política no parlamento suzanense, mas também adquiri experiência administrativa pública por 2 vezes administrando a Câmara Municipal. E foi no meu mandato que eu implementei ferramentas e mecanismos importantes para que a população pudesse acompanhar os gastos e verificar cada item de compra e cada item de aquisição de serviços por parte da Câmara Municipal. Exemplo, foi em 2006, quando eu presidi a Câmara Municipal, que nós implantamos o pregão eletrônico na Câmara de Suzano. Foi no meu mandato de presidente, em 2010, 2009, que eu reformulei o portal da Câmara Legislativa, colocando lá todas as informações necessárias para que a população tivesse acesso às informações administrativas e políticas do Parlamento Suzanense. E o mais importante, eu, como presidente da Casa, coloquei em prática a Lei 131 de 2010, que trata justamente do portal da transparência para todos os órgãos públicos. Infelizmente, algumas prefeituras e câmaras não estão cumprindo essa lei tão importante, um avanço tão importante que é recente na nossa história, que está lá, contida no nosso portal, todos os itens de aquisição e serviços, fornecedores, valores, contrato, abrangência, término, enfim, todas as informações necessárias. E foi também no meu mandato como presidente pela primeira vez que eu implementei na Câmara Municipal ouvidoria municipal e ouvidoria do Legislativo Suzanense. E no segundo mandato como presidente eu instituí um 0800, que é um canal gratuito de comunicação para que a população possa estar interagindo com o Legislativo. Então, eu já dei mostras e demonstrações de que eu tenho um perfil de transparência e irei manter como prefeito. Muito bem. Paulo Tokuzumi, você tem 1 minuto para comentar. Muito boa noite a todos. Gostaria de comentar o Paulo da Rádio Sat, os demais candidatos, e dizer que hoje a transparência numa administração pública, sem dúvida nenhuma, é item básico, é a necessidade. A população tem que saber a cada item, a cada coisa comprada dentro da prefeitura, para que não aconteça as coisas como aconteceu há pouco recentemente na administração, em que foi alugado uma van para transportar remédio por R$16 mil. R$16 mil por mês. Aliás, foram 2. É o preço que quase você consegue amortizar o mesmo veículo em 1 ano e pouco. Então, para não acontecer esse tipo de situação, nós temos que
realmente dar transparência, dar a abertura necessária para que a população tenha acesso aos dados, para que não sejam enganados as várias vezes nas suas licitações, nas suas várias compras, para que a população realmente possa acompanhar o que está acontecendo com o seu dinheiro, o dinheiro público. Tempo, candidato. Leonardo Ferreira responde. Quem comenta, Carminha Lorente. Pergunta da produção. Terceiro setor. Suzano é uma cidade que tem muitas entidades e associações. Uma boa parte delas não tem convênio, não recebem ajuda. E as que têm ajuda não têm suporte para a realização dos projetos e nem fiscalização. Quais os projetos que a senhora terá para conveniar todas as entidades do município e fiscalizá-las? Aliás, desculpe, Leonardo. Senhora não, senhor. Tá valendo, né, gente? Tá valendo, bom, em primeiro Leonardo. lugar, boa noite a todos e todas. Quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse momento importante para a nossa cidade. Paulinho, uma boa pergunta. As entidades assistenciais em Suzano. Bom, olha, primeiro a gente tem que começar colocando um contraponto necessário. O terceiro setor, ele tem assumido um papel que tem que ser do poder público. Infelizmente isso, a gente tem visto acontecer em Suzano, em diversos lugares do país, ou seja, o terceiro setor, ele ocupa o espaço que deveria ser do poder público. E isso em Suzano não é diferente, ou seja, o poder público, ele tem fugido da sua responsabilidade na maior parte das vezes. Porque assim, a questão da entidade, ela pode entrar como paliativo, mas eu não entendo, por exemplo, que o poder público pode entregar, por exemplo, para uma entidade, o cuidado das creches, das crianças, ou seja, a prefeitura, ela tem que assumir a responsabilidade dela. Ela não pode terceirizar, porque isso é precarizar a condição de trabalho. E precarizar a condição de trabalho é o que nós não admitimos no governo. E é justamente isso. A gente percebe o quê? Um processo de precarização que leva de forma imediata a um crescimento da abertura. Ou seja, nós acabamos vivendo no estado mínimo onde a prefeitura ela abre mão de forma diuturna de uma responsabilidade que é dela. Então nós, do governo do PSOL, nós assumimos para nós a responsabilidade de assumir sim esse compromisso de atender as pessoas dos diversos segmentos e não entregar, não terceirizar para as entidades assistenciais o que é dela. E é justamente isso, porque o Stuane, inclusive, ele foi secretário de assistência social e, inclusive, eu fiquei sabendo de algumas coisas muito complicadas logo depois, na sequência, que envolvia essas entidades. Algumas reclamando, cortando vários projetos assistenciais, algumas questões em verdadeiros embrólios. E é justamente isso, a gente precisa o quê? O poder público tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode fazer como tem sido covardemente feito na atual administração, que terceiriza isso e precariza as condições de trabalho de todos aqueles que tanto se dedicam para essas pessoas, para essas entidades. Tempo, candidato. Carminha, você tem 1 minuto para comentar. Bem, as entidades assistenciais, as ONGs, os CIPs, né, elas surgiram a partir do momento que o poder público não deu conta. Eu não gosto muito de ficar falando administração A, B ou C. Eu acho que está na hora a gente ter uma seriedade e falar o que nós queremos de fato para a cidade. Então, temos que colocar um projeto sério em todas as áreas, não assistenciais, mas as áreas onde o poder público tem que realmente agir. Nós temos, por exemplo, as pessoas moradores de rua. Bom, e aí, o que vamos fazer com os moradores de ruas, né? Então, a prefeitura tem que realmente ir lá e cumprir o seu papel. Mas eu acho que, nesses 63 anos de vida do município de Suzano, ele não fez isso com seriedade. Então, nós dependemos das ONGs, da UCIPs, para cumprir esse papel. Enquanto nós não conseguimos, de fato, avançar... Tempo, candidata. Muito bem, agora quem responde é o Valdecir Stuane. Quem comenta, Rafael Garcia, o Rafa. 2 minutos para a resposta, Valdecir. Na sua gestão, o senhor criará mais secretarias ou extinguirá algumas? Caso afirmativo, quais? Então, na minha gestão, nós vamos manter ou criar secretarias que forem necessárias para nós atendermos a população. E aí, por exemplo, da habitação. Então, o candidato que respondeu, que disse que não foi entregue nenhum título, foram entregues exatamente 2.399 títulos de posse para as pessoas que estão em área de risco.
Os dois candidatos que comentaram das ações, dos trabalhos conveniados, mostram que eles nunca foram lá no abrigo da pessoa em situação de rua e nem numa creche conveniada, para ver a qualidade, para ver o serviço que é feito, inclusive que é referência no estado de São Paulo, esse trabalho em parceria com as entidades. Então nós colocamos e vamos criar as secretarias e vamos fazer a avaliação, e dentro da nossa avaliação, o número que aí está são as necessárias para nós prestarmos um bom serviço à população. Só que o que nós precisamos? Que os candidatos falem a verdade para a população, conheçam como funciona as coisas na cidade de Suzano. E aí nós vamos ver a diferença. Quando pegamos lá, e todos os anos, o abrigo da pessoa em situação de rua sai na televisão, sai no jornal, pela boa qualidade do serviço. As creches conveniadas, como as entidades que fazem o sócio educativo, têm a qualidade. E quando uma entidade não recebe o recurso, porque ela não deu conta de prestar conta, aí é falha da entidade. Então nós fizemos, desde escolher a entidade, com licitação pública, que apresenta o projeto, disputa, conta a pontuação e aí ela é feita o convênio. Então o que demonstra aqui dos candidatos que responderam, ou eles estão usando de má fé, ou eles não conhecem a cidade de Suzano. A senhora tem desculpa de novo. Rafa, só tem 1 minuto. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós precisamos reduzir urgente a quantidade de secretarias. Hoje nós temos um governo inchado e ineficiente. É um governo que não atende às demandas da população. Por exemplo, nós temos uma secretaria chamada Secretaria Municipal de Participação e Descentralização, que até agora não mostrou para que serve, não mostrou para que ela foi criada. E o que eu sei, como vereador, como cidadão e pelo que eu acompanho da cidade, a grande quantidade de secretarias hoje serve como cabide de emprego. E nós temos que fazer diferente disso. E não fazer um governo para abrigar amigos e colegas de partido, e sim pessoas que tenham compromisso com o trabalho e com a verdade, pessoas que tenham seriedade e queiram o desenvolvimento de Suzano. Eu prefiro muito mais uma máquina enxuta e eficaz do que a atual administração, que é gorda, ineficiente e inchada, de colegas e amigos de partido e não de pessoas que amam e defendem a cidade. Tempo. Muito bem, agora quem responde é Roberto Toio. Quem comenta? Leonardo Ferreira. Pergunta, Roberto Toio, 2 minutos. Trânsito. A frota de veículos na cidade praticamente dobrou nos últimos anos. A quantidade de ruas e avenidas continuam as mesmas. Somente algumas mudanças nas mãos de direção de algumas ruas centrais. O que será feito para melhorar a fluidez dos veículos no centro e bairros? Estacionamento, lombadas, radares e limites de velocidade. Bom, primeiramente, boa noite. Estou sendo o último a dar boa noite. Vou sair daqui porque o pessoal da direita me enxerga, tá certo? Então é o seguinte, boa noite a todos, boa noite Paulinho, boa noite candidatos. Estamos aqui para mais um debate, né? A questão do trânsito, principalmente na área central do município, está caótico. Primeira coisa, nós temos que fazer um estudo logístico um pouquinho mais detalhado para ver que ruas que pode ser mão única e mão dupla, tá? Em segundo momento também, se a coisa está avolumando de tal maneira que, de repente, nós temos que implantar um sistema de rodízio. Parece São Paulo, mas nós vamos ter que implantar um sistema de rodízio para que a população, né, tenha faça um pouquinho mais de exercício também, tá certo? De repente, num dia tem que deixar o carro na garagem, mas fazer o quê? Vamos lá, vamos contribuir para que o trânsito do centro da cidade flua um pouquinho melhor. É isso que nós temos, primeira coisa em mente. A questão dos radares. Radares é uma coisa muito complicada, né? Porque parece um sistema de arrecadação de receita. Então, nós temos que realmente tentar moralizar um pouquinho a questão do radar. Nós vamos criteriosamente colocar radares nos locais que realmente
é necessário. A questão das lombadas também. É muita lombada também na cidade. Por quê? De repente, o candidato tem o vereador do candidato, ou o amigo do candidato tem um meio de acessar a prefeitura, que faça lombada na frente da casa dele. Entendeu? Às vezes isso não é necessário, é para a comodidade da população. Tempo, também candidato. tem que ser estudado criteriosamente. Tempo. Obrigado. Leonardo, você tem 1 minuto. Tá pegando? Eu vou copiar o Toio também, eu vou avançar um pouquinho, até porque aqui a gente pode falar com mais tranquilidade. Estava lendo já, nossa, desculpa, eu não sabia. Pode gerar de novo? Eu acabei não captando o tempo. Está correndo o tempo. Tá bom, olha, realmente, o trânsito da cidade, ele reflete um pouco de como está a administração atual, ineficiente, engessada, paralisada. E é justamente isso. O Stone tocou numa questão de que eu não conheço a cidade. Equívoco, companheiro. De forma alguma, conheço muito bem a cidade, vivo há 20 anos no município e conheço detalhadamente. Mas o que eu percebo, assim, Suane, você enquanto professor, talvez, eu sou adepto, eu sou freiriano, e o Paulo Freire ele sempre dizia uma coisa, o princípio da docência, não há docência sem discência. E olhando aqui as suas declarações, eu vejo que você se coloca como acima do bem e do mal, que conhece muito bem a cidade. Mas eu queria também que você comentasse um pouco sobre as obras inacabadas também que ficaram, ou seja, que você comentasse sobre uma série de ineficiências que acontecem na administração. Porque dá um olhar, quem está ouvindo, de que é um tom professoral, de quem sabe tudo e de que nós não sabemos nada, que somos candidatos a prefeito de Suzano. Tempo, candidato. Muito bem, quem responde agora é Paulo Tokuzumi. Quem comenta, Roberto Toio. 2 minutos, candidato. Esporte. Teremos no Brasil a realização das Olimpíadas e Copa do Mundo. O que será feito para a descoberta de novos atletas no município e de que forma incentivar as práticas esportivas em nossa cidade? Bom, primeiro priorizar o esporte na nossa cidade. Eu, quando fui prefeito, tinha 37 modalidades esportivas, dos quais 7 mil participantes na cidade de Suzano e tinha 5 mil crianças que participavam de atividades esportivas. Esporte é saúde, todos vocês sabem. O esporte tem que ter interface com a educação. O esporte tem que ter um acesso, tem que dar acessibilidade às pessoas para que possam realmente frequentar o esporte. Quanto a essa formação, eu posso até dizer que alunos da minha época hoje disputam Olimpíadas, que é o caso do Felipe França, que começou nadando em Suzano, na minha época, hoje participa de uma Olimpíada. Logicamente, o projeto para que se consiga alguém de destaque um pouco, vai do trabalho de base, fazendo um trabalho muito intenso para que todas as crianças tenham o acesso ao esporte. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é que essa pessoa seja um atleta que possa representar o Brasil nas Olimpíadas. O mais importante é que o esporte seja usado para formar o cidadão, para que ele tenha uma atividade de saúde, para que ele tenha uma prática, um lazer, para que a criança tenha um local onde ele possa encontrar alguém que oriente, não que ele fique na rua ou que ele fique nos locais. Então tem que ser criados também os vários locais para que essas crianças, especialmente dos bairros mais periféricos, também tenham acesso ao esporte. Criando-se o quê? Criando-se ginásio, criando condições, mesmo criando em várias escolas que a gente tem visto por aí, não tem hoje o ginásio esportivo que poderia ser integrado juntamente com a educação, criando-se a escola de período integral. Então, o acesso ao esporte como prioridade, aí sim, nós teremos, quem sabe, alguém que poderá nos representar nas Olimpíadas, que serão em 2016. Eu acredito que isso será o caminho. Candidato, tempo. Toio, você tem 1 minuto. O esporte, na verdade, é um projeto social, gente. Então, nós temos que aproveitar a questão do esporte para que as crianças sejam retiradas das ruas e que nós possamos acolher. Então, nós temos muitos terrenos, inclusive na periferia, muitos terrenos baldios que são da prefeitura, terrenos públicos. E nesses locais nós temos que construir escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei, esse tipo de coisa. E também aos clubes amadores de Suzano. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar um incentivo a
a esses clubes amadores, né? Por quê? Porque elas estão acolhendo. Então, a prefeitura, de uma forma ou de outra, tem que se conveniar com todos os clubes de Suzano e dar uma força para que o esporte seja a marca do município. Muito bem. Bom, candidatos, vamos para uma pausa. Você está acompanhando Eleições 2012 na Rádio Sat FM 87,5. Então faz parte do meu plano de governo o programa onde a prefeitura dará condições para o pequeno agricultor para que ele possa montar sua estrutura e, em contrapartida, ele fornecerá também o produto para a prefeitura de Suzano. Mas eu quero ir além. A questão da escola agrícola. A questão da escola agrícola é compromisso meu de governo. A instalação de uma escola agrícola no distrito de Palmeiras para preparar e capacitar, como foi feito na pergunta em relação à capacitação, a escola agrícola no distrito de Palmeiras para capacitar todos aqueles jovens que queiram se preparar, que queiram seguir no caminho da agricultura, porque em Suzano ela já foi muito maior e mais forte. E nós podemos, através de uma política, prefeitura, parceira do agricultor, parceira do cidadão, resgatar, e não apenas resgatar, como também fortalecer, para que Suzano volte a ser a potência agrícola como foi no passado. Entre vários outros programas, aberturas de linhas de crédito para facilitar. Hoje, por exemplo, um agricultor, ele não consegue financiar um caminhão. Já um feirante, por ter o CNPJ, uma barraca de feira, ele consegue, junto ao banco, financiar um caminhão ou uma máquina. Já o comerciante agrícola, ele tem sérias dificuldades. Inclusive, para descarte dos vasilhames de agrotóxicos, que em Suzano não tem onde descartar. Muito bem, tempo, candidato. Quem responde agora é Jorginho Bissanra. A pergunta vem de Silvana Cristina Gomes, Vila Figueira, o cargo dela é recepcionista. Saúde. Que a cidade enfrenta muitos problemas na saúde, todo mundo já sabe. Falta de médicos e profissionais da saúde, equipamentos, leitos, etc. Um dos maiores problemas é a falta de médicos especialistas, como oncologista, cardiologista, neurologista, entre outros. Em várias regiões da cidade, há dificuldade no atendimento médico, demora, falta de remédios e não funcionamento de 24 horas de postos nos 4 cantos da cidade. O que o senhor fará para resolver isso de imediato? Falar da construção do hospital não vale. Bom, em primeiro lugar, eu queria responder ao candidato Valdeci Stuani, que disse que entregou 2.300 títulos para pessoas moradoras em área de risco. Você não pode entregar título para quem mora em área de risco. Pelo contrário, você não pode regularizar aquela família, você tem que remover ela. E entregar 2.300 títulos numa cidade de 300 mil habitantes é um número vergonhoso. Para voltar em relação à saúde, hoje o grande problema da saúde do município é a urgência. Hoje uma criança, por exemplo, torce o pé, está jogando bola, ela vai no posto de saúde e não tem o raio-x. O que ela faz? Corre para a Santa Casa. Uma dona de casa está lavando louça, cortou o dedo, precisa de uma sutura. Ela vai no posto de saúde e não tem. O que ela faz? Corre para a Santa Casa. E a gente superlota o atendimento de urgência da Santa Casa, que hoje está recebendo 1.000 pacientes por dia. Mas só 4% desses pacientes